Existe algo mais poderoso no mundo que armas nucleares? Talvez uma substância que, em apenas uma quantidade microscópica, pode causar uma destruição inimaginável. O potencial destrutivo da antimatéria é simplesmente incrível. Apenas meio grama de antimatéria seria suficiente para criar uma bomba como a que destruiu Hiroshima. E 1,5 kg de antimatéria quebraria o recorde estabelecido pela bomba termonuclear Tsar, testada na ilha Novaya Zemlya em 1961. Essa substância com fantástico poder destrutivo existe. Já em 1928, o físico britânico Paul Dirac suspeitava da presença de antipartículas com carga elétrica oposta. Após 5 anos, Dirac recebeu o prêmio Nobel por sua previsão. A primeira antipartícula foi descoberta pelo físico americano Carl Anderson em 1932. Assim, a humanidade reconheceu o positron como uma cópia carregada positivamente do elétron. Este misterioso reflexo no espelho da matéria excita as mentes da humanidade com suas capacidades. Se a antimatéria colide com partículas da matéria certa, elas se aniquilam completamente. Isso é, elas se cancelam enquanto emitem radiação poderosa. O professor Frank Close da Universidade de Oxford, especializado em física de partículas, escreveu em seu livro Antimatéria que a aniquilação de 1 kg de antimatéria produzirá cerca de 10 bilhões de vezes mais energia do que a explosão de 1 kg de TNT. As reações de substâncias da antimatéria são 1000 vezes mais poderosas do que a fissão nuclear do urânio em usinas nucleares. O que isso significa na prática? A explosão nuclear na cidade japonesa de Hiroshima tinha uma capacidade de aproximadamente 13 a 18 quilotoneladas de TNT. O número de mortos no local foi de aproximadamente 70 a 80 mil pessoas. Uma explosão de tal força leva à devastação completa em um raio de cerca de 1,5 km e menos de meio grama de antimatéria seria o suficiente para reproduzi-la. Mais tarde, o número de vítimas da tragédia japonesa aumentou para 140 mil devido aos efeitos da doença da radiação. Mas, ao contrário das cargas nucleares tradicionais, após a explosão de uma bomba de antimatéria, não haverá radiação residual. Cálculos mostram que em uma explosão com capacidade de 100 megatoneladas, a zona de destruição absoluta se estenderá a 35 km do epicentro e a zona de destruição severa cobrirá um raio de até 50 km. Essa força pode destruir qualquer uma das maiores cidades do nosso planeta. E para isso, você só precisa de um pouco mais de 2 kg de antimatéria. Exatamente 100 megatoneladas era a capacidade total da bomba Tsar, que foi testada em uma versão mais leve que era quase a metade disso. Mas mesmo a versão enfraquecida da bomba é assustadora. O poder medido da explosão foi de 58,6 megatoneladas de TNT. Essa energia pode ser liberada durante a interação de cerca de 1,5 kg de antimatéria e 1,5 kg de substância. Testemunhas sentiram o golpe e puderam descrever a explosão a milhares de quilômetros de seu centro. A radiação, mesmo a uma distância de até 100 km, causava queimaduras de 3º grau. A onda de choque circulou o globo 3 vezes, a primeira vez em 36 horas e 27 minutos. Mas o que acontece se você explodir 10 kg de antimatéria? Mais ou menos o mesmo que em 26 de dezembro de 2004. O terremoto do Oceano Índico, cujo epicentro foi localizado na costa noroeste da ilha de Sumatra, na Indonésia, causou o tsunami mais mortal da história moderna. A magnitude do terremoto foi de cerca de 9,2. O movimento das placas litosféricas criou ondas com mais de 15 metros de altura. O tsunami atingiu as costas da Indonésia, Sri Lanka, sul da Índia, Tailândia e outros países. De acordo com várias estimativas, 225 mil a 300 mil pessoas morreram. Muitas pessoas foram levadas pela água recuando para o oceano. O número exato de mortos e desaparecidos permanece desconhecido. A onda de choque do terremoto atingiu todo o planeta.
As ilhas localizadas perto do epicentro mudaram dezenas de metros. De acordo com modelos teóricos, a mudança de massa e a enorme liberação de energia, 480 megatoneladas de TNT, diminuíram ligeiramente a velocidade de rotação da Terra, reduzindo a duração de um dia em cerca de 2,68 microsegundos. Uma força semelhante pode ser esperada de uma explosão de apenas 10 kg de antimatéria. Essa energia é suficiente para ferver 150 litros de água para cada habitante da Terra. A humanidade se lembra de outro desastre natural que se abateu sobre a Indonésia em 1815. A erupção do vulcão Tambora na ilha de Sumbawa foi a mais poderosa dos últimos séculos. Durante 3 dias, a área em um raio de 500 quilômetros do vulcão foi escondida do sol por enormes massas de cinzas vulcânicas, que posteriormente se espalharam por mais de 1.000 quilômetros do local da erupção, causando sérias mudanças no clima do planeta. O resfriamento global foi experimentado por todo o hemisfério norte. O ano de 1816 foi apelidado de um ano sem verão. A energia total da erupção é estimada em 20 gigatoneladas, em termos de TNT. A mesma quantidade de energia seria liberada durante a explosão de uma bomba de antimatéria de 500 quilos. Quer ver o apocalipse? Detonar 2,5 quilotoneladas de antimatéria. Uma liberação de energia de 100 mil gigatoneladas de TNT desencadearia o início da Era do Gelo. Isso já aconteceu na Terra há 65 milhões de anos, quando um asteroide maior que o Everest caiu na península mexicana de Yucatán. Detritos quentes voaram alto na atmosfera e além. Caindo, eles aqueciam o ar à temperatura do interior de um forno. Uma grande quantidade de poeira caiu na atmosfera, que por vários anos bloqueou a superfície da Terra do Sol. O inverno nuclear havia chegado. A maioria dos cientistas acredita que esse evento causou a morte dos dinossauros. Felizmente, a criação de uma bomba de antimatéria é apenas teoria. Na prática, obter antipartículas é uma tarefa muito demorada, longa e cara. O Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, CERN, usa o Large Hadron Collider, um acelerador de partículas carregadas, para criar e estudar antiprotons. O funcionário do CERN, o físico Rolf Landau, garante que a baixa eficiência do processo de obtenção de antimatéria é a chave para a segurança e a impossibilidade em um futuro próximo de criar armas sérias a partir dela. Segundo Landau, a síntese de 1 grama de antimatéria com a tecnologia atual custaria $1.000 trilhões. Para efeito de comparação, o orçamento anual dos Estados Unidos seria suficiente para criar apenas alguns microgramas de antimatéria. Mas não basta simplesmente criar a antimatéria, você precisa ainda de preservá-la, porque se ela entrar em contato com a matéria será instantaneamente destruída, ela desaparecerá. Para evitar seu suicídio, os cientistas inventaram armadilhas com uma configuração de campo magnético muito forte e complexa. Até o momento, o melhor resultado alcançado é a preservação da antimatéria por 1000 segundos. E, no entanto, a criação de armas que disparam antimatéria não é mais ficção. Físicos da Universidade de Michigan, sob a liderança de Karl Kruszelnik, projetaram um acelerador ultracompacto. Uma arma que cabe em uma mesa normal. Comparado ao grande colisor de Hadron, essa coisa parece quase um brinquedo. Ele opera com base em técnicas de aceleração de partículas descobertas por cientistas americanos no início dos anos 1980. Um feixe de laser que passa por um jato de hélio forma um fluxo de eletrons. Uma fina folha de metal bloqueia seu caminho. Quando os eletrons colidem com a folha, os positrons são formados no fluxo. Em seguida, um ímã entra em ação e espalha positrons e eletrons em diferentes direções. A antimatéria também é um combustível ideal e super eficiente. O motor de antimatéria seria o mais eficiente já criado, porque 100% da massa da substância e da antimatéria é convertida em energia.
Cerca de 10 gramas de antiprótons seriam suficientes para enviar uma espaçonave tripulada a Marte em um mês. Hoje, para uma nave não tripulada chegar a Marte, leva quase um ano. O único obstáculo para a criação de armas ou combustível mega poderosas é a incapacidade de sintetizar antimatéria em grandes volumes. Por todo o tempo gasto nesses esforços, as pessoas criaram apenas uma dose insignificante e pequena, 19 nanogramas de antipartículas, que mal dá para ferver uma xícara de café. Mas se aprendemos a capturá-las no espaço, então uma bomba de antimatéria se tornará realidade em um futuro próximo. Quais são as consequências dessa tecnologia nas mãos dos criminosos? É possível impedir a criação de tal arma? Ou estamos condenados? A antimatéria destruirá nossa civilização ou se tornará o catalisador de energia mais forte para seu desenvolvimento? Se gostou do meu vídeo, escreva nos comentários. Não deixe de dar uma curtida, inscreva-se no canal, clique no sininho para não perder as notificações de novos lançamentos e convide seus amigos. É mais interessante discutir esses temas juntos.